Olha quem começou! O segundo bimestre. Eu sei que está ao contrário, mas eu sei que você também é capaz de ler ao contrário. Seja bem-vindo, saudações de Wakanda para você. Hoje eu vou direto ao ponto. Então, nós vamos fazer um programa de jogo da velha. E aí eu vou escrever junto com você esse código para você ver que nós vamos utilizar muitas técnicas, vamos utilizar if, while, for, muita coisa que você já aprendeu, já viu antes, nós vamos utilizar matriz também, que você já deve ter visto em lógica de programação. E aí, qual que é a tarefa dessa semana? Vai digitar esse código, vai salvar com a extensão .java e vai enviar essa tarefa para mim. Beleza? Guarde, porque nós vamos precisar para usar na próxima aula, que eu vou falar sobre debugar programas no NetBeans. Vamos lá. Deixa eu me diminuir aqui para a gente poder olhar, ler o que vai ser nosso exercício. Então, faça um programa para jogar o jogo da velha. O programa deve permitir que dois jogadores façam uma partida de jogo da velha, usando o computador para ver o tabuleiro. Cada jogador vai alternadamente informando a posição onde deseja colocar a sua peça. Então, vai ter uma peça com a letra O e uma peça com a letra X para cada jogador. O programa deve impedir jogadas inválidas e determinar automaticamente quando o jogo terminou e quem foi o jogador, o ganhador, jogador 1 ou jogador 2. A cada nova jogada, o programa deve atualizar a situação do tabuleiro na tela. Então, meu NetBeans já está aberto. Eu já criei uma classe aqui chamada Jogo Velha. Eu utilizei dois porque eu tive que testar o código antes. Vou sair daqui para não atrapalhar você e vamos começar. Então, é uma classe principal, método public static void main. Ele vai inserir letra, né? Então, vai ter entrada, vai ter input do usuário. Temos que digitar a classe scanner. Um bizu que eu dou para você, para não ficar digitando, importando lá em cima, escrevendo, segura a tecla Ctrl espaço e ele vai mostrar aqui embaixo, ó, scanner java.util. Você vai clicar duas vezes aqui. Ele já faz a importação automática. Eu não preciso escrever, eu não escrevo isso há muito tempo. E aqui o scan, new scanner, isso aqui que a gente já sabe, system.in. Pronto, input criado. Então, nós precisamos declarar, então, a matriz do jogo da velha. Vamos visualizar agora. Use sua criatividade, seu cérebrozinho. Imagina aí um tabuleiro de jogo da velha. Ele vai ter 3 linhas e 3 colunas, totalizando 9 quadrados. Então, ele é uma matriz, certo? Nós vamos ter que formar uma matriz aqui no nosso código em Java. Tá? Então, eu tenho que criar. E nessa matriz, lembra que ele disse que são letras, é a letra X e a letra O que vai marcar, então tem que ser do tipo caractere. Esse primeiro é para linha e esse segundo quadradinho é de coluna. O nome da nossa matriz vai ser jogo velha. Jogo velho. Eu vou até copiar porque a gente vai escrever várias vezes isso aqui. Eu quero economizar um tempo precioso aqui. New char, que é o tipo que vai entrar os dados que vão entrar lá na nossa matriz. Então, ela vai ter 3 linhas e 3 colunas, certo? E aí, quando ele fizer isso, vai mostrar a posição do jogador. Um vai receber a letra X, não, porque é só o X mesmo. X. E o jogador 2 vai receber a letra O maiúsculo, tá? É o maiúsculo aqui. Pronto. Agora nós vamos programar o jogo da velha. Então nós precisamos saber quando o jogo vai parar automaticamente. Para isso nós temos que utilizar variáveis booleanas. Então eu vou usar um boolean, criar uma variável chamada ganhou e ela vai ser do tipo falsa. Vai dizer o seguinte: enquanto ninguém ganhar o jogo, ele continua, certo?
E eu já vou criar aqui também embaixo, nós precisamos saber quem vai ser o jogador 1 e quem vai ser o jogador 2 neles aqui. Eu vou criar uma variável chamada jogada, que é o nosso contador de jogadas, ele vai iniciar com o número 1. Vou criar uma variável chamada sinal, que é que vai receber o sinal de cada jogador, X ou O, tá? Que ele vai identificar os jogadores, essa variável. Vou criar outras duas variáveis globais, que é linha, já vai receber um valor 0, e a outra variável global, que é a coluna. Nós vamos usar ela lá embaixo para atribuir, né, os valores a ela e saber que linha e que coluna que o usuário vai estar inserindo lá, certo? Depois disso, agora nós vamos ir para o primeiro loop, para a primeira estrutura de repetição, que é o while. Enquanto ali, vamos chamar a nossa variável ganhou, enquanto ele não ganhou, né, como eu disse, enquanto ninguém ganhar o jogo, ele vai continuar rodando. E aí ele vai fazer o seguinte aqui, ó. Preste atenção. Como a lógica que vamos utilizar nesse exercício, ela vai ser de incrementar jogada, e como a primeira jogada é 1, ó, que nós criamos aqui, como a primeira jogada é 1, logo o jogador 1 sempre vai usar número ímpar, ele sempre vai ser o número ímpar. E o jogador 2 sempre vai ser o número par, certo? Então, se... Vou dar um espacinho aqui. Se jogada mod 2 for igual a 1, faça, imprime na tela, vez do jogador 1. Escolha linha e coluna entre 1 e 3, entre os números 1 e 3. E a mesma coisa, quando ele faz isso, ele é jogador 1, ele já vai receber o sinal dele, que é X. Lembrando que caracteres a gente usa o apóstrofo, tá? Aspas simples. Se ele não for jogador 1, ele só pode ser o 2, né? Eu vou colocar aqui, vez do jogador 2. Escolha linha e coluna entre o número 1 e o número 3. E vai receber o sinal dele de jogador 2, que é a letra O maiúscula. Ok? E aí agora nós vamos verificar se a posição das letras são válidas, né? Porque pode acontecer o seguinte, eu sou jogador 1, coloquei o X na posição 1, na linha 1 e na coluna 1. Aí o jogador 2 vai lá e quer colocar a letra O também na posição 1 e na letra 1, na linha 1 e na coluna 1. Então, o meu sistema também precisa dizer se isso está certo ou não, certo? Eu preciso validar essas linhas, o preenchimento delas. Então, enquanto ele não entrar com uma linha válida, ele vai ficar pedindo um input. Então, eu tenho que criar aqui um boolean, outra variável booleana chamada linha válida. Ele vai validar esse falso inicialmente. Então, enquanto ele não entrar com uma linha válida, ele vai ficar pedindo o input. Entre com a linha. Nesse caso aqui, ó, ele vai pedir 2 ou 3. Ele vai pedir as posições, né? Onde que você quer colocar a linha? A variável linha que nós criamos lá em cima vai receber scan.linha
next int, vai ser do tipo inteiro, ponto e vírgula. Se não, se ele não entrar com uma linha decente, ele vai imprimir entrada inválida. Tente novamente, certo? Antes dessa linha aqui, gente, falta a minha condição, né? Eu coloquei o else, faltou o if. Então, se linha for maior ou igual a 1 e linha for menor ou igual a 3, aí agora ele vai fazer. Ele vai fazer o quê? A variável linha válida vai mudar o valor dela de false, vai para true. Aí aqui sim vem o meu else. Pronto, senão ele dá uma entrada inválida. Então, de novo, vamos ler esse nosso bloco aqui, ó. O que ele vai fazer aqui? Ele vai verificar se ele entrou com os valores solicitados, 1, 2 ou 3, pedindo para inserir a letra dele numa linha. Se ele não digitar nenhum valor entre 1 e 3, ele vai dar, tente novamente. A mesma coisa, isso vai ter que ser feito para a coluna, certo? Então, aqui embaixo, nós vamos pegar tudo isso aqui, vamos copiar e colar aqui embaixo. Só que no lugar de linha, agora vai ser a coluna. Então, onde tem linha, nós vamos colocar coluna. Cria variável, coluna válida. Entre com a coluna. Coluna vai receber o valor. Coluna tem que estar entre maior ou igual a 1. Deixa eu alterar aqui. Maior ou igual a 1. Tem que estar entre 1 e 3. E a variável coluna válida vai receber true, certo? E aqui, se ele não fizer isso, ele vai escrever essa entrada novamente errada, tá? Então, quando sairmos desses dois loops, enquanto ele não digitar esses valores válidos, ele não vai sair desses dois loops, tá? Depois que tiver tudo bem, tudo certo, aí ele vai para o próximo loop. Agora, a gente tem que pensar em uma coisa. Se o jogador, é aquilo que eu falei antes, ele já colocou uma letra numa posição que já foi preenchida, né? Se eu coloquei o X na linha 1, coluna 1, e se o jogador 2 vem colocar a letra O na linha 1 e na coluna 1 também. Ele tem que me dar essa informação. Então, eu vou vir aqui e colocar se jogo velha, que é a nossa matriz, né? A linha e coluna for igual a X, pipe significa ou, jogo velha, linha e coluna for igual a letra O maiúsculo, ele vai imprimir na tela a mensagem, posição já usada. Tente novamente. Então, o que ele está me dizendo aqui, ó, nesse se? Se na matriz, na linha e na coluna, já tiver o valor X, ou se também na matriz já tiver o valor O, então ele é uma posição que já está sendo usada. Ele não pode ficar ali.
Se não, então se não estiver sendo usado, ele continua o jogo, né? Ele vai setar para o próximo jogador. Vai chamar de novo o nosso vetor, linha, coluna, que vai receber o, o sinal do nosso jogador, se vai ser o jogador X ou se vai ser o jogador O. E aí, depois que ele finalizar, ele vai fazer o incremento da jogada, vai somando as jogadas, as próximas jogadas, certo? E agora vem mais um detalhe, gente. A gente sabe que índice, matriz, vetores, em Java, eles começam com zero. Mas para o jogo ficar bonitinho e mais amigável para o usuário, nós usamos as posições um, 2 ou 3, né? Porém, se a gente for digitar um, 2 e 3, o programa vai dar erro. Por quê? Nós criamos três posições. Porém, três posições em Java lá na raiz, vai estar 0, 1 e 2, certo? Então, o que, que ele tem que fazer para não dar erro? Aqui no if, ó, cadê? Bem aqui no if, quando ele inicia, quando ele inicia o, o se, esse if aqui, nesse if aqui, ó, depois que ele digita os valores de entrada, de linha e de coluna, aí quando ele for entrar para incluir a posição, ele vai fazer um decremento na linha e um decremento na coluna. Ou seja, se o usuário digitou linha 1, por exemplo, entre com a linha, ele digitou o número 1. Lá por trás, antes dele entrar aqui para saber se a posição é válida, ele vai diminuir 1 menos 1 para poder ocupar a posição 0 na matriz. Se ele digitar a linha ou a coluna número 2, ele vai diminuir menos 1 para poder ocupar a posição 1 na matriz. E a mesma coisa com o número 3, certo? E também a mesma coisa quando ele for inserir a coluna. Eu espero que eu tenha me feito entender aí para como funciona essa parte do vetor, tá bem? Então, agora nós vamos imprimir o tabuleiro. Nós vamos imprimir esse tabuleiro. Deixa eu ver só onde é que eu estou aqui com o meu while. Então, aqui nós vamos imprimir o tabuleiro. Nós vamos dar uma forma para esse tabuleiro, bem simples mesmo, mas vamos dar uma forminha para ele. Nós vamos utilizar um for aninhado, tá? Para fazer isso. For int, aí aqui a minha variável contadora, que a gente já está acostumado a utilizar, e menor que jogo, jogo velha, achei que eu tinha copiado só isso. Jogo velha, ponto length. Vou já falar o que é o length. E mais. Faça. Aí ele vai pegar outro for, que é aninhado, vai criar outra variável agora contadora, que é o j, j menor, jogo velha. Aqui já vem a matriz i ponto length e incrementa o j. O length, gente, ele é o tamanho do vetor, da posição do vetor. Então, nossa matriz, ela tem três posições, três linhas e três colunas. Quando eu chamo esse length aqui, eu não preciso dizer quantas casinhas vão aparecer na hora de imprimir, porque ele já sabe, esse ponto a gente já sabe que ele está chamando, né? Uma coisa que já tem lá em cima do nosso código. Ele está chamando essa minha matriz, que eu sei que tem três posições, três linhas e três colunas, e ele vai se posicionar do lado esquerdo, na largura esquerda da tela, certo? É isso que eu estou dizendo para ele aqui. E aí depois aqui ele vai imprimir a nossa matriz, jogo velha,
chamando o I, chamando o J, e vai, só para ficar mais separadinho, bonitinho, colocar um pipe aqui na hora de imprimir, certo? E depois também, quando ele terminar de colocar, ele vai pular uma linha para não ficar tudo amontoado também, certo? Tá acabando. Agora, depois que o jogador 1 digitou o X, o jogador 2 digitou o O, né? Cada um com a sua linha, cada um com a sua coluna. E aí eles foram, agora a gente tem que saber quem ganhou isso daí, né? Temos que verificar o ganhador da jogada. Então, novamente, vamos visualizar o tabuleiro do jogo da velha. Eu tenho, eu tenho as possibilidades de ganhar quando se eu preencher 3x, eu como jogador 1, 3x na horizontal, 3x na vertical ou 3x na diagonal. Então eu tenho aí 3, 6, 7 possibilidades de ganhar. E é agora que nós vamos incluir aqui o nosso if agrupado. Esse if agrupado é para mostrar todas as possibilidades que os jogadores têm para ganhar o jogo da velha, certo? Então vamos lá. Jogo velha, que é a minha matriz. A coluna 0, não, a linha 0, e na coluna 0 for igual a x, e jogo velha na linha 0, coluna 1 for igual a x, e jogo velha na linha 0, coluna 2 for igual a x, ele vai fazer. Vou apagar esse parêntese para não atrapalhar a gente. Então, essa é a primeira possibilidade que nós temos de ganhar, que o jogador tem para ganhar. Então, eu vou colocar diversas outras, faltam outras 6 possibilidades. Então, eu vou colocar ou, vou copiar essa linha todinha aqui para a gente não ter que ficar digitando. Vamos digitar copiar toda essa linha aqui, ó. Dá um Enter, a linha aqui embaixo do outro parêntese. E agora vamos para a próxima. Então, aqui eu fiz a primeira linha, né? A primeira linha, vou colocar aqui em cima. Linha 1. Agora eu vou para a segunda linha. Então, linha 1, coluna 0. Linha 1, coluna 1. Linha 2, coluna 2. Certo? Segunda possibilidade. Ou, aí eu criei aqui a linha 2. Ou, cola de novo, vamos para a linha 3. Linha 2, coluna 0. Linha 2, coluna 1. E linha 3, coluna 3. Certo? Coluna 2. Ou, aí aqui eu criei a nossa linha. Tá acabando, te acalma. Para de chorar. Linha 3. Ok, então eu fiz as 3 possibilidades do jogador 1 ganhar, que foi na linha. Agora eu tenho que fazer a outra possibilidade do meu jogador ganhar, que são pelas colunas, que é verticalmente. Continua colando aqui, ó. Só que agora a gente vai alterar aqui nas colunas, ó. Vou colocar coluna 0, linha 0. Linha 1, coluna 0. Linha 2 da coluna 0. Ou, vou botar aqui do lado, coluna 1. Cola. Então, eu fiz a coluna 0, agora eu vou para a coluna 1. Linha 0, coluna 1.
Linha um coluna um, linha 2 da coluna um. Próxima possibilidade, que foi a coluna 2. Linha zero coluna 2, linha um coluna 2, linha 2 da coluna 2. Recriei, ele pode ganhar na coluna 3. Ótimo. Lembra que tem a diagonal? Pois é. Aí agora na diagonal ele pode ser na linha zero na coluna zero, na linha um na coluna um ou na linha 2 e na coluna 2. Pronto, acabaram-se as possibilidades. Então, existem 7 possibilidades aí do jogador um ganhar. Deixa eu só comentar. Aqui a gente vai terminar de fechar o parêntese, certo? E abrir o bloco de comando, certo? Vou só colocar aqui diagonal. Abrir o bloco de comando. Então, eu vou vir aqui e se alguma dessas possibilidades, alguma dessas forem verdadeiras, então ele ganhou. E aí vai imprimir na tela. Parabéns. Jogador 1 ganhou. Certo? Essa foi só para o jogador 1. Vou botar aqui o outro else. Else if. Agora nós vamos fazer a mesma coisa, só que para o jogador 2. Né? Nós vamos pegar tudo isso aqui, ó. Copia, neném, copia. Tudo que está aqui. E vamos colar aqui embaixo para o jogador 2. Só que agora, ao invés de X, vai ser a letra O. Onde tiver X, você vai substituir pela letra O, que agora é o nosso jogador 2. Professora, mas eu preciso mesmo fazer isso aqui? Tu tá falando sério? Precisa, minha filha, precisa, tá? Porque a gente tem que ter certeza que o código não vai dar erro e que nenhuma possibilidade vai passar batido lá no nosso jogo da velha, certo? Aí aqui a gente muda para jogador 2, ganhou. Tá acabando, tá? Tá acabando. E aí a outra possibilidade qual que é, minha gente? Se o X ganha, o O ganha, ou ninguém ganha. Então pode ter a possibilidade também de um empate. De um empate. A gente tem que colocar isso aqui também, que é outro else if. Else if, lembra que a gente está contando a jogada lá em cima e ela recebeu o valor inicial de 1, então ela vai ter um limite de até 9 jogadas, porque é o número final que nós temos lá da nossa matriz, né? Então, é o número final de quadros que nós temos. Ele vai mudar aqui para true e vai imprimir na tela. Ninguém ganhou essa partida. Ninguém ganhou essa partida, certo? Então, vamos lá. Deixa eu fechar aqui meus bloquinhos. 1, 2. Agora fechou. 1, 2, 3, 4. Vamos salvar e vamos depurar o nosso código. Então, lá inicialmente ele mostra, ó, jogador 1 é X, jogador 2 é O. Vez do jogador 1, escolha linha e coluna, entre com a linha 1, 2 ou 3. Vou colocar na linha 1, dá Enter. Entre com a coluna, vou colocar 1 em 1. Visualiza aí. Vai ficar lá no primeiro quadradinho, o X. Coluna 1, linha 1. Enter. Ó, ele mostrou aqui, ó. Aí aqui eu fiz uma cagadinha bem aqui em cima, ó. Toda vez eu esqueço que não é print LN, é print, só print. Porque se ele pular a linha, vai ficar igual aqui, ó. Igual aconteceu aqui, tá? Vou rodar de novo.
Um, um. Agora sim, ó. Aí ele mostrou. O X já ocupou a posição 1 e já mostrou para mim. Vez jogador 2, vou colocar. Ele vai ocupar na linha 2, Enter, coluna 2. Enter. Ó, mostrou aqui que ele colocou ali, certo? Então, façam testes aí, vão vendo as possibilidades, façam o teste também com o empate, tá? Para eles colocarem. Eu vou digitar aqui, ó, jogador 1, ele mesmo vai bisonhar, vou colocar na mesma posição, ó, posição já usada, tente novamente. Aí ele mostra as posições que já estão aqui. Eu vou ter que trocar de posição, certo? Então eu quero na linha 2 e na coluna 1. Ó, aí ele vai mostrar aqui embaixo o meu. Aí o jogador 2 é meio bizonho ele, o bichinho. Então ele vai colocar na linha 2 e na posição 1. Ah, já foi usado. Na linha 2, tá vendo como ele é bizonho? E na posição 3, ó. Opa, aí o jogador 1 viu a possibilidade. Falou, peraí que agora que eu vou ganhar. Então, ele vai colocar na linha 1 e qual posição? 1, 2, 3. Ó. Ai, eu que errei agora, né? Na 1, na coluna 3 eu botei. Ô, jumenta. Não, não falei jumenta. Linha 3 da coluna 1. Agora sim. Ah, eu era o 2. Gente, esquece meu jogo, tá uma porcaria. Vai dar empate no final aqui, mas façam os testes com vocês aí. É, não conseguiu pegar tudo, vai pausando, vai olhando. E na próxima aula, não esqueçam de fazer o código. Ah, deixa eu salvar aqui, porque tem muita dúvida, né, sobre isso. Terminou seu código, vem aqui, ó, salvar como. Salvar como. E aí, põe na área de trabalho ou em qualquer outro lugar que você queira aí, tá? E aí, coloca aqui, ó, o nome do seu arquivo. Jogo da Velha 2 é o meu arquivo. Ponto, ponto Java. Ponto Java. E salva. Pronto, tá? Quando você for me enviar, envia o arquivo que você salvou, só ele, e envia para mim na tarefa aqui no AVA, certo? É isso. Beijo da prof. Tchauzinho.